Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade? Passando aqui pra avisar que a nossa nova parceira Skal Nutrition é a escolha exata pra você que tá pensando em qualidade de vida. Os caras tá de brincadeira não. A Skal é uma empresa que busca inovação tecnológica e qualidade nos produtos para atender a suplementação diária para todas as idades e objetivos. Lá você vai encontrar whey protein, creatina, pré-treino e entre outros. Acesse o link que está na nossa bio e ganhe 10% de desconto com o nosso cupom DONAMARA10 e aproveita e já segue eles nas redes sociais. Skal Nutrition, de todos, para todos. Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade? Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta, e do meu lado, meu camarada Rafa Reis. Salve, salve, Pimenta. Suave, bro, e você? Tranquilidade de leve na neve e tranquilo no mamilo. E começando mais um Dona MaraCast. E, Rafa, fala pra mim, qual que é o nosso convidado especial de hoje, desse episódio? Além de nós aqui, que faz, né, apresenta, troca uma ideia, a gente tem o Crildo também, a voz do além aí, que faz, né, tudo acontecer. Buenas noites. Tudo que vocês assistem aí é através das mãos do Crildão aí, é isso. E, cara, a gente tá hoje com o Thiago Buiú, que é técnico de som, produtor, farmacêutico, faz tudo, né, cara? E aí, galera, boa noite, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo aí, Obrigado, Rafa. cara, sinta à vontade. Valeu, a gente tá prazer, muito... galera, obrigado pelo convite. Achei muito legal aí. Valeu, Dona Mara, obrigado, hein? É isso. Tá tímido, Buiú? Tá se despedindo aí, Buiú? Valeu. Mas assim, quando eu fiquei sabendo, quando a gente tá falando no grupo lá que ia ser você, eu fiquei feliz pra caralho, assim. Pô, que prazer, você é um cara muito firmeza, muito sangue bom, uma energia muito boa. Obrigado. E eu gostei pra caralho aí mesmo. que você veio. E rapidinho, eu sou fã do nosso patrocinador, que é a Skal. Você quer suplemento de qualidade aí, quer uma creatina, um pré-treino, quer um whey também, eles estão com o whey agora, acho que já chegou no site provavelmente. Então, a gente vai deixar o link lá na descrição, tá? E você usa o cupom, que é o Donamara 10, tá? Utiliza o cupom, acho que você vai ter um desconto provavelmente lá. E é isso, suplemento de qualidade, entrega rápida, tá? Dependendo da quantidade que você comprar, eu acredito que eles liberem frete grátis, não tenho certeza, mas a gente vai consultar nossos vendedores, enfim. Nossos parceiros. Mas é isso, é Skal, tá? Procura lá, é isso, na descrição. Buiú, como tudo começou, cara? Você falou que você estava na Bahia, lá... Na verdade, eu nasci lá, né? Eu sou baiano já de nascido lá, criado em São Paulo, meus pais chegaram em São Paulo. Você veio moleque. Eu Achei vim que moleque, você morou uma cheguei cota aqui, lá e veio... Ah, pode crer. Eu vim, meus pais chegaram aqui, eu tinha 2 anos. Acho que eu nasci lá, nasci na cidade de Santa Amaro. Falou, Santa Amaro. Nasci lá, que é a cidade onde o Caetano nasceu também. Caetano mora lá, Caetano, a família toda dele. Caetano Veloso? Caetano Veloso. Ah, legal. Mesma cidade. E... Tudo é tão lindo. A Bahia é linda, pai. Bahia é linda lindo. demais. É tudo lindo. E tudo começou, trajetória toda minha veio, inclusive o nome, o apelido Buiú, veio de quando eu passei a vir morar aqui na Moca, né? Aconteceu que assim, eu morava no bairro de Itaquera, aqui em São Paulo, e aconteceu várias coisas lá entre família, e a gente teve que, minha mãe, que foi a pioneira, né, o carro-chefe da família, minha mãe era a tia do Yakut, né, para quem não sabe, estou apresentando agora, e ela trabalhava naquela área, na região de Itaquera. Foi transferida para o bairro da Moca, e eu comecei a vir ajudar ela, a Moca foi uma ladeira pra caramba, né? E aí um dia, a gente ali andando aqui no setor, aqui perto da Paz de Barros, Juventus, um dia eu passei um dos clientes dela, que era ali na Paz de Barros, esses clientes começaram a fazer compra com ela, comprar os produtos lá com ela. Um dos caras, inclusive chamava Wagner, que a gente começou a pegar amizade, eu tinha 14 para 15 anos, eu fui pegar amizade com esse cara. 2, 3 vezes por semana ele comprava os produtos com a minha mãe. E aí, trocando ideia, um dia ele me chamou para jogar bola. Falou, você tem pinta de jogar bola. Eu falei, mano, não jogo nada, velho. Tinha quantos anos da cidade, nessa época? E tava para fazer 15. Eu falei, mano, não jogo nada. Eu falei, não, mas vamos jogar bola um dia com a gente. Eu falei, marcamos, a gente marcou. Fiquei até um pouco mais tarde aqui e a gente foi jogar bola com ele. A amizade ficou. Um dia depois... continuei trabalhando, estava trabalhando com minha mãe no setor dela, ele me chama, junto com o dono da farmácia, e falou, esse menino vai vir trabalhar com a gente, você permite que seu filho venha trabalhar com a gente? Minha mãe aceitou na hora, perguntou se eu queria, eu topei, e começou.
Mas nem perguntaram pra você antes, né? Chegou a ser isso aqui. Não, coisa de mãe. Eu falei, menino, você vai trabalhar, você vai ajudar seus pais e acabou. Eu vim trabalhar. Comecei a trampar com eles e foi acontecendo. Foi acontecendo. Aí passa um tempo, minha mãe ainda continuou trabalhando aqui como vendedora de Yakult. Ela começou a arrumar um emprego numa escola de informática. A dona dessa escola deu oportunidade de trabalho para ela. Um pouco tempo depois, ela teve a oportunidade de alugar uma casa para nós. Viemos morar aqui. Quando eu passo a morar aqui, eu venho nesse bairro, que esse bairro é fantástico, né? Foi muito bonito. Tudo acontecendo. Eu vim morar, comecei a estudar aqui, acabei fazendo amizades. Uma dessas amizades é o Zé. Era amizade normal de escola. O tempo passou, o tempo foi passando. Eu trabalhei nessa farmácia de 4 anos e meio. Aí os donos resolveram vender. Até então tudo bem. Eu mudei de casa, morava na Paz de Barros, mudei para uma rua aqui perto, né, Pires de Campos. Quando eu mudei para esse prédio, na Pires de Campos, eu não sabia. Eu tinha um vizinho músico. Esse vizinho, quando a gente se cruzava no corredor, o tempo todo ele falava, pô, legal, qualquer hora vai ver o nosso show. Eu falava, não tenho tempo, qualquer hora eu vou, qualquer hora eu vou. Calhou, deu a farmácia fechar, fiquei sem trampo. Eu estava ali de boa, inclusive era uma quinta-feira, que ele tocava num dos bares. E eu cruzei com ele no corredor e falei, cara, hoje eu tenho tempo. Hoje eu vou ver seu show. Ele falou, legal, me encontra a tal horário aqui na porta do prédio, a gente vai. Fui pro bar. A banda foi tocando, fui ver a banda tocar, entrei numa casa, e pra mim aquilo ali não era uma casa de show, cara. Aquilo ali pra mim parecia um paraíso. Imagina um lugar lindo, dentro de São Paulo, mano, puta, nos coqueirão enorme, a decoração da casa, um espetáculo. Eu fiquei vislumbrado com aquele lugar. Falei, que lugar lindo. Passou. Onde que era? Na Inhamelo. O nome do bar chama Stones Music Sim. Bar. Isso já, cara, se eu não me engano, foi entre 2005 e 2006 que isso aconteceu. Aliás, 2006, finalzinho de 2006. Passou um tempo, eu fiquei indo direto no show da banda. Direto. Chegou até uma certa noite que ele falou pra mim, ele falou, olha, nós vamos gravar um DVD lá, a gente vai precisar de ajuda. Topa ser road com a gente? Eu falei, demorou, de boa. E eu já adorando aquele meio da música, aquele meio do show. Eu sempre curti rock desde criança. Falei, beleza, e eu ali engajado ali na pegada dos caras. Fui lá nesse ritmo. Fiz o trampo com os caras. No outro show, numa sexta-feira, o cara falou pra mim, falou, olha, a gente gostou do seu trampo, vem trampar de road com a gente? Falei, demorou. E aí, o que você sentiu na hora que você viu, que você recebeu esse convite? Tipo, você falou, puta, um desafio novo. Primeiramente, eu me senti, mano, na lua, velho. Falei, mano, era o que eu queria estar, era no meio do show, no meio da galera, porque a noite é muito mágica, você se encanta com a noite. A noite realmente é maravilhosa. No meio do que eu gostava ainda, Sim. no meio do rock, eu falei, mano, é aqui que eu quero ficar. Aí tinha um outro road, que inclusive também era o meu vizinho, chamado Thiago também, e a gente estava trampando junto. Começamos a rodar várias e várias casas de São Paulo. Mano, eu saía à tarde de casa, só voltava no outro dia de manhã, para mim não tinha tempo ruim, estava tranquilo. O negócio foi rolando. Até que um dos caras falou, pô, você parece o cara da Praça é Nossa, velho. Eu falei, quem, cara? Eu falei, pô, você parece o Buiú, velho. Eu falei, beleza. Na hora eu fiquei meio puto, né? Eu falei, cara, esse cara me apelidando, né? Do telefone, né? Do telefone, Não, velho. o telefone é o canarinho. É o canarinho. Qual que é o... O Buiú é o que faz só aquelas partezinhas curtas, assim. Puta, não lembro. Acho que ele trabalhou ele fazia com a Vera Verão, se eu não me engano. Acho que chegava junto com a Vera Verão, não era isso? Se eu não me engano. Eu acho que no começo, quando apareceu isso, aí depois ele começou a fazer uns esquetezinhos no meio da praça. Aí na hora eu fiquei assim. meio puto, né, velho? Eu falei, mano, melhor que Vera Verão, né? Melhor que Vera Verão. Com certeza. Beleza, então o estresse, mas a apelido é foda. Ficou puto, já era, pegou. Eu falei, porra, Buiú pra cá, Buiú pra lá. Aí nisso eu rodando bares e bares pra trás, junto com os caras, velho. Conheci muita gente, amigos, músicos e músicos. Eu falei, mano, e todo mundo falava, nosso road. E a banda foi crescendo. A banda crescendo, pegando mais espaço. Qual o nome da banda? A banda chama Angels Rock. Angels. Angels Rock. Inclusive, a galera da banda, o João Marcos, o baterista,
Daniel Lima, baixista, o guitarrista, o Wagner, tinha o tecladista, a Leia Martinez, toda essa galera, inclusive deixando o recado aqui, eu vou estender o convite para essa galera vir aqui também. Por favor, hein? Eles vão ver e vocês vão gostar, porque Anjos Rock, queremos vocês aqui, hein? Por favor. Começou. Com certeza o convite estendido. E aí passou, foi rolando, até que um dia chegou, eu liguei para o João, eu falei, João, tem show? Ele falou, não, era uma sexta-feira. Eu falei, bom, já que não tem show, vou para o Stones. Que era a primeira casa que eles tocavam toda quinta-feira. Fui para o Stones sozinho. Cheguei lá, já conhecia o técnico de som de lá, e a gente trocando ideia, e batendo papo, ele me falou, entra aí na cabine. Eu vi aquela imensidão de aparelho, mesa de som gigantesca, mesa de luz, eu falei, mano, aquele show acontecendo, e eu ali em cima, os bastidores ali, vendo tudo acontecer. Falei, cara, é isso que eu quero, eu tô a fim de encarar esse novo desafio. Fiquei indo numa sequência, quando a banda não tinha show, eu tava no Stones. Não tinha, eu tava no Stones. Até que um dia o pessoal da casa falou, irmão, você tá aqui praticamente todo dia. Uma hora você vai acabar trabalhando aqui. Eu dava uma risada. Eu falei, não, só venho curtir. Acabou calhando que o técnico da casa se acidentou um dia. Nessa noite eu cheguei lá do nada sozinho de novo. Aí o gerente da casa me chamou e falou, meu, você já tá... O técnico posso dizer, te ensinou a mexer na mesa de luz. O técnico que estava lá fazendo um som na noite, ele não fazia luz. E eu, na brincadeira de estando lá todo dia, praticamente todo dia, eu já sabia operar a luz. O cara falou, faz o som, faz a luz aí, que depois a gente vê como faz. Eu falei, beleza. Isso foi numa sexta. Na outra semana, a banda Angels Rock foi tocar na quinta de novo. Quando eu cheguei lá, o técnico já tinha voltado, já estava saindo do hospital. Ele falou, vem cá. Eu falei, mas o que foi? Ele falou, não, vamos conversar. Você vai começar a trabalhar com a gente. Eu falei, não, cara, não, mas só vinha conhecer, assim, só te ajudava. Eu falei, não, mais tarde, quando a banda voltar, o Fábio, que é o dono da casa, ele vai conversar com você. Eu falei, tá bom, na hora eu não levei a sério, pensei que ele estava zoando. Quando eu voltei, isso eram umas 8h30, 9 horas, eu entrei no bar, os caras me puxaram. Falei, você que é o Buio? Sou eu mesmo. Falei, qual é o seu nome? Eu falei, é Thiago. Eu falei, então você é Thiago. Eu falei, beleza. Passou. Ele falou, olha, o técnico me falou que você está aí auxiliando ele, está pronto para trabalhar, a partir de hoje você trabalha. Eu falei, quer? Eu falei, lógico que eu quero. Lógico que eu quero. Eu fiquei apaixonado pelo som, velho, pelo áudio, fiquei louco pelo áudio. Eu falei, você tá afim? Eu falei, tô afim. Começou a trajetória. Não rodava mais com as bandas, era funcionário da casa. Todo dia estava lá. A casa funcionava quarta, quinta, sexta e sábado. Quarta-feira, em todos esses dias eu entrava entre 3 e 4 da tarde. 2 da tarde eu já estava lá. Você vê como eu estava querendo tanto estar lá. 2 da tarde eu estava lá e ficava até o outro dia. E comecei, fiquei aprendendo. Fui aprendendo áudio, fui aprendendo a operar a mesa, operar aqui, operar ali. E foi de boa pra banda? Porque você era hold deles, né? Pra banda... Eles ficaram assim meio surpresos, né? Mas me incentivaram. Falei, não, vai lá. Por quê? Porque quando, da forma que eu já estava aprendendo a trabalhar com o técnico do Stones, eu comecei, nos shows da banda que eu estava, como hold, eu comecei a ficar do lado dos técnicos, das casas. Eu ficava ali aprendendo junto com os caras, dando um toque para eles. E aí fui pegando mais experiência. Quando estendeu o convite, todos me incentivaram. Eu falei, não, vai lá, essa é só chance. E financeiramente também acho que foi melhor, muito né? mais estável, muito mais estável. Porque era assim, era freelancer, né? A Road era freelancer. Sim. Eu passei a ser funcionário fixo. Então já tinha todo um salário fixo CLT? Por mês. Era CLT, tudo direitinho. E claro que para a felicidade dos pais, eles já sabiam onde ia estar toda a noite. Né? Porque a gente tinha muita preocupação. Meu pai e mãe, você está rodando por aí, não sei onde você está. Obviamente que não tinha nada de errado. Estava com pessoas, eu já nessa época, eu já era maior de idade, então tinha um problema. Mas eu estava com pessoas que se responsabilizavam por mim. Então não tinha problema algum.
Mas para pai e mãe você tá no meio da madrugada nunca é legal, né? Banda de rock aí. Então tem todo um receio, né? Tá nas drogas. Você tá fazendo, tá bebendo. Não, não bebia não, tomava uns negocinhos, né? Mas não tinha nada de errado. O lance era mesmo a mágica, a magia da noite. Eu me encantei pela noite, falando, é aqui que eu quero. É isso que eu quero. E qual que foi a diferença, porra, de você estar sempre com uma banda em cada lugar, tipo, com a banda em vários lugares, várias casas, e você só tá dentro da casa ali, só, tipo... Aí, no caso, mudou só as bandas, né? Que você continuou fazendo o mesmo trabalho e... O diferencial é que, assim, eu não tinha mais o perrengue os perrengues das estradas, né? A banda fazia muito interior, fazia muito evento, fazia as casas de São Paulo, capital, mas também fazia muito evento. Sim. E aí você chegar numa outra cidade, tem um outro desafio, chegar a um outro palco diferente. Muitas vezes não tinha estrutura, a gente tinha que sair se virando com extensão. Eu falei, puta, já teve vários perrengues de chegar na casa, eu falei, da casa não tinha estrutura de nada. Aí a banda tinha que sair, todo mundo cantando, se virando, uma coisa daqui, outra coisa dali. Não tinha cabo, não tinha microfone, a gente tinha Aquela que sair. famosa quando você chega pra tocar só tem o lugar. Só o palco vazio. Eu falei, se vira aí e foda-se você, velho. E a gente ia se virando. Quando eu passei a ser fixo, obviamente já tinha a segurança de estar ali quieto. Toda noite eu estava ali e próximo de casa, morava aqui na Moca e trabalhava 15 minutos daqui da Moca. E já tinha esse lance. E a maioria das bandas que tocavam na noite, na casa, no Stones, eu já conhecia. E aí tinha segurança, mas tinha um outro desafio. Eu era espectador deles. Quando eu passei a ser auxiliar de técnico, eu tinha que fazer o som dos caras. E aí vinha a cobrança. Falei, porra, mas agora você é funcionário da casa. E é foda você chegar e você como um cliente, numa casa de show, você vai querer um bom som. Você pagou para ter um bom som, você pagou para ter um bom show. E essa é a função do técnico. Eu vou fazer você, cliente, ter um bom show, uma boa curtição na noite. É que está o desafio de todo técnico. Muitas vezes não. 60%, digo 60% do show de uma banda é o técnico. Ele tem o poder de fazer você ter um puta num show, ou ele pode fazer você ter um péssimo show. Se não tiver interação entre banda e técnico, não rola. Porque é ele que vai fazer a reprodução do que você está tocando. Sim. E o público pagante quer um bom show. Sim. Então você tem que ter essa interação. Eu sempre tive isso na cabeça, desde auxiliar de técnico. Eu vou ser um integrante a mais dessa banda. Eu vou fazer o público gostar mais e mais dessa banda, para que ele venha mais e mais vezes na casa, a casa tenha a rentabilidade, a casa ganhando, a gente também ganha. É porque tem muito técnico de som, né, que tá pouco se fudendo, né? Exatamente. Tipo, Infelizmente, tem para todo ramo, tem os que gostam, tem os que não gostam, né? É que você já tocou pra caramba, né, Rafa? Você sabe que você chega lá pra arrumar o som, o cara tá, tipo, às vezes foda-se pra você. porque assim, são dois tipos de som, né? Assim, pra quem tá ouvindo Sim. e o som do palco. Exato. São sons totalmente diferentes. E eu sempre tive problema com o som do palco. Ou a guitarra não tava ouvindo, eu sou baixista, né? Sim. Ou a guitarra não tava ouvindo direito, ou meu baixo não tava ouvindo direito, ou a voz tava muito alta. Meu, é difícil, cara. Eu acho que assim, é foda. Poucos lugares consegui muito tocar complicado, assim, porque o cara entender mesmo Exato. ali, porque eu acho que o cara tem que gostar primeiramente muito de música, né? sim. Não pode ser Gostar, só entender, estudar, e às vezes o cara é. estuda, mas não tem um feeling, tá ligado? Não. Então Simplesmente tem que... só reproduzir por reproduzir não vai rolar. Não vai acontecer. Sim. E aí, você imagina, você chegar num bar, tem uma banda tocando, a primeira coisa que você olha, porra, o som não tá legal. Você pode até ficar, ser convidado de alguém, então alguém te chamou, você tá num rolê, mas você vai ficar pouco tempo. Sim. Nessa casa, ou especificamente no show dessa banda, você já não volta mais. Quando o técnico já tá pronto, ele se entrega pro que ele tem que fazer, você pode não curtir exatamente a banda, mas o som vai te memorizar. Sim, Ele vai te gravar. Pô, eu vou voltar naquela casa que vai manter um puta num som. E aí, esse é o trabalho do técnico. É entregar a real vontade dele e externar a real vontade dele. Todo técnico é um integrante a mais da banda. Sim.
E você passou por outras casas também, né? Você falou. Passei, comecei no Bar Stones, fiquei de 4 para 5 anos. Aí depois fui para uma outra casa famosa também em São Paulo, chamava Bar Metrópolis. Essa história do Metrópolis foi engraçada, porque o técnico de lá já não estava legal, já não estava mais afim. Aí chega o meu patrão, o Fábio, e falou, olha, você vai pro Metrópolis. Eu falei, cara, mas pô, não tô Pô, muito mas eu gosto afim, daqui, tô do lado de velho. casa. Foi exatamente isso que eu falei. Eu falei, pô, tô perto de casa. Eu falei, mas você mora na Moca, o Metrópolis é na Paulista, então você continua perto. Eu falei, pô, beleza. E foi. Ele falou, você vai ficar pouco tempo lá, até o outro técnico que a gente está contratando se habituar, ficar de boa. E quem quer Depois ficar ele no seu sai. lugar aqui? O Stones, pelo No tamanho da casa, sempre teve 2 técnicos. Então na época ia trabalhar você mais um, né? Era eu mais um. Na época, eu falei, pô, legal. Beleza, eu vou pra aula. Ele falou, não, você ficou um mês. Eu vou te ser sincero, cheguei meio assim com o pé atrás. Falei, puta, uma casa nova, um outro desafio. É que Não o, sei o como novo assusta, né, cara? assusta. O novo sempre E eu estava assusta. acostumado com a minha aparelhagem, desculpa, na minha não, né? Aparelhagem da casa, o jeito que eu estava habituado a trabalhar. Mas era aquela coisa, Breno, meu porto seguro. Aí vem o desafio de novo. Falei, cara, vou ter que me deparar com uma coisa que eu não sei. O que aconteceu? Quando eu fui, calhou dele falou, vamos aproveitar, a gente vai fazer uma reforma no som lá, vamos trocar toda a estrutura. Trocou todo o som, luz. Chegou minha primeira noite na casa. E a expectativa. Também, por sinal, era uma quinta-feira. Eu cheguei, eram umas 3h30. Me deparo com... Eu olhei assim no palco. Eu falei, pô, o palco bem menor que eu estava acostumado a trabalhar. Para mim, beleza. Aparelhagem toda nova. Tudo bem. Quando eu vi a galera da banda chegando, chegava um, chegava outro, não parava de entrar gente. E todo mundo chegando, um monte de músico, todo mundo com equipamento na mão. Era um grupo de samba, será? Não era? Não, as caras só trabalhavam com rock. Quando eu olhei, todo mundo começou a montar a equipe, comecei a contar, eu falei, porra, 12 pessoas. Nossa. Aí eu parei pra pensar, falei, hoje vai ser foda. Era uma banda ela fazia toda quinta-feira nessa casa, era uma banda de baile, né? Tipo, banda de formatura que toca de tudo. E eles tocavam muito nos 80, nos 60, 70, então tudo mesclado. E era uma banda muito grande. Eram 4 vocais, guitarra, baixo, naipe de metais, uma trompete, trombone, sax, batera, teclado, percussão. Eu falei, pô, fodeu. Eu falei, fodeu, o que eu vou fazer? Comecei a montar, comecei a caber ao palco, e a galera ali montando as equipes. Eu falei, o que eu vou fazer? Estrutura toda pronta, o palco todo cabeado. Eu estava com uma mesa de 24 canais. De 24 ela estava com 21 plugados. Nossa. 21 canais plugados. Eu falei, cara, vai ser foda. Comecei a E passar. na bateria você usava quantos? Você usava... Batera, bumbo, caixa, 2 tons e 2 surdos. E mais 2 overs. E eram só 2 overs. Algumas vezes eu colocava na caixa. E aí começou esse desafio. E sempre começava a passar o som com a batera. Começou a passar a batera. Quando o cara começou a tocar, eu falei, opa, tem coisa diferente aqui. O swing do cara, eu já percebi, eu falei, mano, esse batera é bom. Inclusive, eu vou mandar um abraço para ele, falar, abraço, Tadeu, puta batera, viu? E aí começou, passa um por um, vamos passar geral. Os caras começaram a passar a música que foi uma das bandas que eu sou muito fã, eu gosto muito de Toto. Os caras começaram a passar o som com o Rosana do Toto. Aquilo foi um desafio muito grande, que aí é para eu equalizar todo mundo. Acertei o som, fizemos uma meia hora de passagem de som. A galera foi embora. É porque tem muita gente que não entende, acha que é o pessoal chegar lá e ligar as coisas, lá e regular o som e sai tocando. Não, dá tem que muito trabalho. Tem que deixar tudo equalizado, Equalizado. pra ficar certinho, pra caber certinho o som. Né? Exato. Não dá pra chegar, a banda começa às 11 horas da noite, não dá pra chegar 10h30 e você querer montar tudo. Isso é impossível. Não dá. Até porque é falta de respeito dá com o até dor cliente. de cabeça em pensar nisso. Dá, exato. É falta de respeito com o cliente. Você tá ali, o cliente esperando a banda chegar, a banda chega em cima da hora, começa a montar a estrutura toda. Aí tá, o cara tá ali batendo, surdo, tambor, falando, não dá. Aí, começa a tocar guitarra, não tem como. Então, por isso existe a passagem de som para deixar zeradinho. Deixei zerado. A banda chegou.
A banda entrava 11h30 no palco. Eu saí, eu estava no andar de cima, estava no fumódromo, eu fumei um cigarro, falei, agora deu 11h25, falei, agora eu vou descer. Desci para a cabine, entrei na cabine, falei, vai rolar. A casa era uma quinta-feira, a casa tinha mais de 500 pessoas. Nossa, quinta-feira. Quinta-feira. Falei, bom, vai ser um belo desafio. E todo mundo na expectativa. Os clientes me olhavam, estava acostumado com outro técnico, o pessoal me olhava, eu falei, você que vai começar? Eu falei, sou eu. Palco todo escuro, tava rolando um DVDzinho ali de fundo e a coisa acontecendo. E a Desliguei o adrenalina DVD, ali, não, mano, te falar, falei, nesse momento a mão tremia pra caramba. Falei, mano, agora é a hora do desafio. Abri a mesa, desmontei a mesa, falei, os caras tá pronto. Baixei o som do DVD e tal. Os caras começaram. Quando a banda entrou, no primeiro minuto de show, os clientes ficavam assim olhando assim para mim e me olhavam dentro da cabine. E eu comecei. E lá o Metrópolis tinha um outro desafio. Eu fazia som e luz juntos. E aí tinha uma outra questão. Eu aprendi a fazer a luz sincronizada com a música. Então minha mão esquerda estava operando a mesa, minha mão direita estava no rack operando a luz. Eu tinha que ter a percepção de ouvido para saber identificar o ritmo que a música estava, era o ritmo que eu ia fazer com a luz. E era muita luz, muita iluminação no palco. Eu tinha que fazer tudo isso. Suava que nem louco. Eu falei, não, agora Meteu o esquiavon lá, né? Exatamente, exatamente. Esquiavon é ótimo. Parecia o Rick Wakeman, né? Com as duas mãos aqui. E a galera ficava, eu não estava acostumado a ver com isso. Eu falei, eu me entregando cada vez mais. Eu falei, o negócio vai acontecer. Deu o primeiro intervalo da banda, 1 hora de show. E o negócio pegado, e a música pegada, e o negócio rolando. Subi, deu intervalo, subi tremendo, fui no camarim da banda, falei, aí, o que vocês acharam? Então os caras falaram, como é seu nome? Eu falei, meu nome é Thiago, mas pode me chamar de Buiú, todo mundo conhece como Buiú. O cara falou, velho, daqui você não sai mais não. Eu falei, não, eu preciso saber como tá o áudio, como tá aí no palco, vocês estão se ouvindo bem, a retorno tá bom. Eu falei, nunca tivemos um som desse aqui, nunca. Primeira vez que a gente teve um show de qualidade aqui dentro. Poxa, obrigado, mas tá legal mesmo? Tá legal. Beleza, o cara falou, o que você curte, velho, de música dentro do que a gente gosta? Eu falei, olha, eu vi durante a passagem, eu vi que vocês tocaram James Brown, né? O cara falou, beleza, nós vamos abrir com James Brown para você. Melhor, nós vamos fazer uma sequência dessa pegada para você. Nossa, que bom. Caramba, encantou o pessoal mesmo, né? Encantou, cara, encantou. E era assim, não foi nada demais o que eu fiz. E foi no pânico. Falei, pô, vou fazer o que eu sei e vou ver o que vai rolar. E rolou. Acabou a noite, chega o gerente do bar. Falei assim, eu falei, Boiô, seu nome? Eu falei, caralho, eu nunca ouvi um som dentro dessa casa igual você fez. Eu falei, cara, obrigado, cara, mas eu vou ficar pouco tempo aqui, né? Eu olhei pra mim de canto, ele falou, tá bom. Eu não percebi nada na hora, né? Aí passou. Fiz quinta, sexta e sábado. A mesma pegada. A mesma pegada. No sábado, foi uma banda Rose Rock, que também é um dos convidados que veio pra cá. Falei, o Edu, o Francis Batera. O Edu falou pra mim, cara, o som dessa casa mudou. É outro mundo. Eu falei, outro mundo. Falei, beleza, vamos ver. Chego na quarta-feira pra trabalhar. Tá, meu patrão, o Fábio. Eu falei, vamos conversar? Vamos. Eu já com medo, né? Cara, eu fiz alguma merda ali? Não. Ao contrário. Todo mundo não gostou. Continua fazendo esse trabalho que é o que a gente precisa. Tá bom. A princípio, o acordo seria ficar 1 mês até o técnico de lá estar pronto. Desse 1 mês, fiquei 3 anos lá. 3 anos. Mas era o mesmo dono do Stones? O mesmo dono. Ah, entendi agora. Depois ele montou uma outra casa. Nesse meio tempo, ele montou uma outra casa lá em Moema que chamava Wild Horse. Foi a mesma pegada. Quando ele comprou o bar, era uma moça que fazia o som. E aí a gente foi, eu tinha um supervisor que era o meu primeiro técnico de lá do Stones, ele passou a ser o supervisor de todos os técnicos. Aí a gente fomos montar o som do Wild, foi a mesma pegada. Falando, vamos deixar esse bar do padrão dos outros.
e a mesma estrutura, mesma coisa. Som, iluminação, era tudo do mesmo jeito. Exatamente do mesmo jeito. Fiquei um tempo lá, depois voltei para o Metrópolis. E fiquei lá até se acabar. O Metrópolis, na Paulista, ele saiu, teve uma fase que ele saiu de lá, mudou para a Vila Olímpia. Da Vila Olímpia, pegamos um prédio do zero para montar uma casa noturna. Era uma lanchonete térrea. Imagina o desafio para se montar uma casa noturna. Tivemos um baita desafio. Montei, ele falou para mim, agora é você que vai montar o som todinho desse bar. Som, iluminação elétrica, tudo. Tipo, te jogaram na mão assim, falaram, Né? você vai decidir o que vai comprar, o que não vai comprar. Sim. E sentados em reuniões, orçamentos, eu falei que o equipamento é esse que dá para comprar, esse compra. E tudo. Eu falei, tá aprovado? Eu falei, é isso aqui que você quer, boy? Eu falei, tá, beleza. Então vamos E nesse aprovar. meio tempo que você começou a trabalhar, tanto no Stones quanto no Metrópole, você começou a estudar também, né? Estudei. O primeiro foi o curso básico de áudio. Foi quando eu ainda era auxiliar. Aí ele falou para mim, para entrar de cabeça mesmo, você precisa estudar, precisa entender o que é que você está fazendo. Aí eu fiz 3 meses de áudio básico. Depois eu fiz mais 1 ano de áudio complementar mesmo, que aí vinha tudo, absolutamente tudo de áudio, desde de pegar o equipamento do zero até montar tivesse o conhecimento que foi passado no curso, eu montar uma estrutura de um estádio. Desde tudo isso. Depois eu passei a gostar da parte de gravação. Gostei muito de gravar, achei interessante muito gravar. Fui me especializando em gravação ao vivo, gravação por bandas, gravação por canal, e fui me inteirando. Depois parti para a produção. Gostei, passei a gostar de como era o lance de produzir, de como entender como era a construção de uma música, como era feita a música. E aí eu falei, para chegar nesse nível eu preciso ter avançar no estudo. Foi quando eu já fiz o curso de produção musical. Isso que é legal, né? Tipo, você vai aprendendo, você vai trabalhando na área e estudando E aquilo. estudando junto. Tudo que eu aprendia nos cursos eu praticava durante a noite. Então. Porque às vezes tem muita gente que faz curso de áudio, mas não tem onde praticar, né? Exatamente, esse que era o desafio. Uhum. Porque muitos colegas que eu estudava no curso, o cara falavam, porra, mas é difícil, porque eu não tenho onde aprender, eu não tenho onde praticar. E aí meu professor falava, cara, você tá no céu. Tanto é que teve uma vez que eu desmontei o som do bar e fui remontando para saber para ter ideia do que eu estudei, estava na prática mesmo. Remontei o bar todinho, ficou tudo do zero, do jeito que era. E hoje tem um lance a galera tem muito digital. Quando eu comecei, não, era tudo analógico, era tudo na unha mesmo. Pegava uma mesa de 36 canais, era canal por canal e na unha. Você tinha que descobrir frequência, escutar, preparar o ouvido. Rolou uma microfonia no palco. Você tinha que identificar qual frequência que era aquela, para cortar exatamente a frequência, qual ponto de frequência você tinha que cortar para parar aquela microfonia. Quantas e quantas vezes eu estava na cabine, eu rolava algum problema no palco. Eu tinha que sair aquela imensidão de gente dentro da casa, subia no palco correndo, agachadinho, para não tirar a atenção da banda. Ia lá resolver o problema. Tinha problema de cabo, tem que refazer cabo, soldar cabo ali na hora. Nossa. Eu falei, mano, os perrengues pesados já. E no som do talo lá, Sim, soldando. eu toquei no Manifesto. Sim. E lá é digital, mano. O cara vinha, o técnico de som, com um tabletzinho assim. Hoje o negócio tá Ele lindo. ouvia as frequências, onde que tá, né, que você falou que a questão da Sim. microfonia, né, tal, ver onde... Isso. Tudo ali no tablet, eu acho que ele tinha uma mesa, é que eu nunca vi, eu nunca subi lá pra ver a mesa, mas provavelmente tinha uma mesa, alguma coisa Sim. lá, não sei como que era, mas tudo que ele fazia com o tablet no palco, aí Já ele ficava mudava lá tocando, na mesa aí a gente automática. tocava, passava o som, ele ficava lá de baixo, só arrumando as frequências, não sei o que. Não, velho, se eu peguei totalmente o negócio, mano, tirando leite de pedra, Não, literalmente. e hoje em dia velho. não sei se já fazia isso, mas eu nunca tinha visto. Os guitarristas, baixistas, eles vão pro público, né? Eles só Sim. ficam tocando no público, escutando o som que eles estão tocando pra Ter uma ideia, ter né? uma ideia, né? Mas o maior desafio do músico é o lance da interação com o técnico e o que ele tá ouvindo no palco.
a trajetória no áudio, ela tem muito do técnico de PA, que o PA é o que o público está ouvindo. Sim. Então eu descia, hoje o cara tá com tablet, enquanto a banda tava passando o som, eu descia no meio da galera, ia lá, escutava tal frequência, você não tá legal, tinha que voltar correndo para a cabine, acertava. O retorno de palco, o cara tava cantando, rolava uma microfonia, eu escutava, é tal frequência. Tinha que ir lá no equalizador dele tinha um rack enorme, com 6, 8 equalizadores por bandas, eu tinha que achar no campo de frequência qual era aquela específica que estava sobrando. Tinha que cortar. Nessa que eu cortava, o cantor já falou, pô, você mexeu na minha voz, pô, não tá legal. Eu tinha que explicar pro cara que aquela frequência não estava boa. Muitas vezes o volume que ele pedia de palco acabava dando microfonia. Tem muito disso, que eu falo, o cantor, ele quer sentir aquele som, aquela potência no palco, mas isso reflete no PA. Começa a dar aquele bolo de microfonia, que, mano, e o PA não posso mexer nunca. Sim. O PA da casa não se mexe nunca. Corta a frequência na mão, no canal, e aí começa a refletir lá embaixo no palco. Ou de baixo para cima, do palco pro PA. E aí a primeira coisa que rola na microfonia, o cliente já vira, ele não vai olhar para a banda, ele olha pro técnico lá em cima. É verdade. Pô, o cara tá fazendo merda. E aí Sim. você fica, cara, vai ficar taxado. Pô, o cara tá fazendo um bom som. Mas você tem todo esse trabalho. Várias e várias vezes. Pô, guitarra então, cara, mano, era um Porque o tormento. guitarra, ele quer ter o som ali no... Então, Ele mas quer é ter que o- tá. na cabeça Ele dele. já tinha o amplificador dele para dar o som dele. Só que o amplificador dele também ia para frente da galera. Só que o amplificador dele era microfonado. Para sair o som, o som da guitarra dele no PA. Só que quanto mais volume ele dava, mais ele prejudicava o meu som no PA. Sim. E aí eu tinha que vir diminuindo, vinha diminuindo na mesa, diminuindo na Ele mesa. aumentando. E ele aumentando. Aí ficava aquela briga de ego. Eu falei, meu, abaixa aí. O cara, eu vou solar. Eu falei, eu teve várias vezes. Eu descia, chamava o guitarrista de lado e falei, cara, não precisa fazer isso. Eu vou interagir com você. Eu sei a hora do seu solo. Eu vou fazer você se destacar no seu solo. Você está atrapalhando o meu trabalho. Nisso, a gente tem que trabalhar junto. Ah, não, mas você não sabe a hora que eu solo. Eu vou saber o momento que você vai solar e vou te destacar. A guitarra sola, eu subo a guitarra. O baixo vai solar, vou subir o baixo. Sim. O batera vai fazer um solo, vou isolar todo mundo. Deixa o batera só fazer o solo dele. Sim. Isso era com som e com luz. O baixeta vai solar. Eu tinha que focar a iluminação só para ele. Tinha que deixar, eu não podia apagar o resto da banda no palco. Tinha que procurar uma luz para o resto da banda ficar numa luz amena, deixar só o baixista aparecer e vice-versa. E aí começa aquela briga de ego. Eu falei, porra, mas eu também tô solando. Eu falei, a luz só tá nele. E aí, eu falei, mano, a interação que eu tinha Cara, eu que quero ter na aparecer hora. mais, eu quero aparecer mais. Tudo criança, né? Tudo. É muito desafiador. Tem que ser velho. tipo o tio da escolinha, né? Fazendo, calma, Sim. gente, calma. Tem que atender todos. E perrengue, mano? Qual que é uma parada assim, um perrengue doido que você falou, mano, hoje fudeu. Hoje... No som? E som de banda, de uma casa assim, um perrengue que você fala, caralho, hoje fudeu. Teve uma das vezes que eu não sabia, depois que eu fui descobrir que aquela caixa tinha isso. Numa das noites que eu estava no Metrópolis, estava rolando uma banda, a banda Monark. Banda Monark foram amigos de todos. E no momento da noite, os caras estavam fazendo Saboteur do Metallica. Da hora, queridão. E aí, por isso eu tô falando pra você, tem essa interação com a banda. Meu, era a penúltima música da noite. E a casa inflamada. A galera não queria ir embora. Eu falei, porra, eu vou precisar destacar esse som, porque esse som aquela música merecia uma qualidade melhor de som. Eu subi um pouco mais, dei mais gás no som. Isso que eu dei mais gás, a banda veio junto. A banda escutou que o PA aumentou, a banda veio com mais gás ainda. Chegou o momento que um dos lados do PA parou. Nossa. Parou, ele simplesmente parou e comecei a me desesperar. Eu falei, pô, daqui é meio PA, velho. Falei, vai foder. E a caixa era uma paulada, mais de 15 pau, que é uma caixa. Falei, agora fodeu, agora vai dar merda, vai sobrar pro meu bolso. Beleza. Aí a banda terminou a música, eu falei, dei um toque pros caras, falei, mano, a próxima dá uma segurada porque a caixa parou.
cara falando, porra, mas a gente ia entrar com outra paulada. Eu falei, não, que a caixa queimou, velho. A caixa queimou. Segurei a banda, terminaram com a música mais calma. A banda parou, começou a desmontar equipamento. Subi na treliça para ver, eu peguei a escada, subi na treliça para ver o que era que aconteceu com a caixa. E realmente, eu tava rolando DVD já, no som ambiente. Realmente a caixa parou mesmo. Parou e eu falei, puta, queimei a caixa. Queimei a caixa. Banda recolheu todo o equipamento. Ligo pro supervisor do técnico, ela falou, cara, deu uma merda aqui no bar. Eu falei, o que foi? Ele falou, mano, a caixa queimou. Porra, isso aqui é uma caixa novinha. Eu falei, mano, desculpa, velho. Porra, o Fábio vai te matar, velho. O Fábio vai te matar. O Furica assim, né? Mano, e desesperado. Eu falei, mano, a caixa é mais de 15 pau. Eu falei, fudeu, cara. O que eu vou fazer? Eu falei, mano, o cara realmente vai acabar com a minha vida, mano. Eu falei, mano, puta prejuízo pro bar. Eu falei, mano, deu merda. Eu falei, tá bom, segunda-feira, isso é um sábado pro domingo. Eu falei, segunda-feira, cedo você vai lá no bar, a gente vai pegar a caixa para levar para manutenção. Eu não sabia que aquela porra daquela caixinha é isso. A caixa tinha um dispositivo de segurança, quando ela batia um certo limite, ela travava, para que ela não queimasse. Só que eu nunca fui imaginar. O meu desespero na hora foi muito grande. E aí, nisso que eu fui pro bar, eu já cheguei lá, no meio do caminho, liguei pro patrão, falei, olha, aconteceu tal coisa, tal coisa. Eu falei, já tô sabendo. Falei, então, falou, cara, me perdoa, desculpa mesmo, não foi sem querer. Eu me empolguei ali, eu falei, caralho, agora se queimou, o que vai ser? Eu falei, não, mas os caras já sabiam que tinha, mas tava... Já sabiam. Os caras todos... Aí eu... Em pânico, velho, em pânico. Sempre certinho. Sempre vai ter que trabalhar um ano aí sem receber salário. Um ano? Eu tinha um carrinho, era capaz de vender o carro e não pagava a caixa, velho. Mano, fudeu, velho. E todo mundo já tava sabendo, eu em pânico. Aí chegamos lá, levamos para assistência, o cara falou, destravou o dispositivo dela, falou, não, a caixa voltou normal. Voltamos pro bar, ele olha pra minha cara e falou, isso já é um alerta para você aprender a não se empolgar, né? Não, velho, desculpa, mas mano, foi foda. Outro perrengue, você quer saber outro perrengue? Opa, manda bala. Esse foi foda, velho. Esse foi foda. Já no bar, no Metrópolis Novo, na Vila Olímpia, montamos a treliça de iluminação, tudo certinho. Casa rolando, tudo perfeito. Começou o show. Eu abri despluguei a mesa de som, aliás, a mesa de luz, comecei a fazer a luz. Daqui a pouco a iluminação parou, ficou só um lado. Eu fui para a lateral do palco, eu olhei e falei, puta, mas como, cara? Falei, a iluminação parou. Ficou só 2 luzes em cima do palco, o resto tudo apagado. Caralho, eu falei, puta, eu vou ter que resolver isso agora, porque isso era no começo do show. Não ia poder ficar 3 horas e meia de show com 2 lâmpadas só em cima do palco. Porra, e agora? De altura, cara, acho que era pelo menos 10 metros para mais. Do piso, nossa, até chegar na treliça onde ficavam as luzes. Chamei o segurança, chamei o gerente do bar, falei, olha, aconteceu tal coisa, eu preciso subir para desplugar isso que parou, para identificar o problema. O cara olha assim pra minha cara, você tem certeza que você quer subir, velho? Falei, beleza. A casa lotada de gente, sem os seguranças ainda, os caras, mano, alto pra caralho, com a escada levando. Subi a escada até o último, velho. Comecei a subir. E eu, mano, não gosto de altura, mas nem com a porra, velho. Detesto da altura. Começa a subir. Começa a subir a escada. No meio da escada as pernas começam a bambear. No meio da altura as pernas começam a bambear. Eu olhei pra baixo e falei, mano, deu uma tontura. Eu vou ter que subir. Vou ter que subir. Continuei subindo. Isso a banda tá tocando aí? Tava tocando, não podia parar. A banda tocando e o público ali bebendo, a galera interagindo. Estou eu lá, velho. Spider-Man. Estou eu lá. E o que é pior, estou eu na cara e na coragem. Não tinha EP, não tinha porra nenhuma. Eu falei, mano, vambora. Subi. Quando eu cheguei lá, começa a identificar. Eu falei, pô, esse aparelho aqui, é esse que tá dando defeito. E aí pluguei, ele fez a ligação direto nele, pluguei. Daqui a pouco o do lado começa a dar pau também. Só que o do lado eu não tinha como acessar ele. Desço de novo, descendo degrau por degrau e a galera todo mundo olhando pra mim. O público já não queria mais saber da banda, ficava todo mundo olhando pra mim preocupado a altura que eu tava. Cai. Tipo isso. Chegou uma hora, cara, eu falei, mano, eu errei o degrau. Não vi o degrau, mano. Eu falei, mano, eu passei uns 2 direto. Me segurei,
Quase que eu descia direto, me segurei, falando, aí, mano, suava frio. Tinha que ter descido igual os bombeiros, igual o Didi. Lembra quando ele descia? Na escadinha. Mano, na hora eu nem pensei, velho. Era o pânico de sair logo dali. Aí pus a escada pro lado, subi de novo, as pernas bamba, velho. Bamba, era muito medo. Porque assim, não era uma altura normal, era, cara, pelo menos o pé direito do negócio era mais de 10 metros de altura. Mas você já tinha tomado as cajibrinas já? Não, pior que foi não. isso que faltou. Se tivesse Talvez, tomado, subia cantando aí. I rock and roll. Nem tô vendo nada. Nem tô vendo nada. Subi, mano, é um meio problema, desci. Voltei pra cabine, tô suando, nem louco, fui no banheiro, lavei o rosto. Voltei pra cabine. A hora que eu volto pra cabine, eu falei, puta. Uma das caixas do pé começa a dar ruim também. Eu falei, puta, agora não vou subir de novo. Né? Eu falei, não vou subir. Aí tive que subir, mas a caixa tinha acesso pela lateral dela, o mezanino. Tive que subir em outra escada. Nesse dia eu falei, mano... Aí você subiu então, você falou que não ia subir, não subiu, mas tinha que rolar, porque assim, eu falei, mano, a galera não ia... Tinha que fazer, né, irmão? Você ia ficar cuida do manco, som da só, casa, é velho. foda. E nessa hora você não tem que fazer. Você tem que se pôr à prova mesmo, deixa o medo de lado e vai. Você tem que resolver. Não tem o que fazer, cara. Mas pânico de altura ainda tem até hoje, velho. Não, eu tenho medo de altura também, cara. Nossa, velho, caraca, a banda tocando e o Buiu lá... E não pode parar. Não pode parar. A banda não para nunca, velho. Aquele lema lá de que o show não pode parar é real mesmo. É real. Já teve vezes no Stones da luz acabar. E a banda continua. E a banda continua, porque acabou a energia, caiu uma fase só. E aí, todo equipamento, maioria, 90% de equipamento de áudio, ele é 220. Caiu uma fase, só ficou 110. Aí a gente tem que se virar nos 30. E nesse dia no Stones, a casa tava com quase, se eu não me engano, nessa noite, era meia-noite e meia. A porta de entrada estava fechada. Não cabia mais gente lá dentro. E uma fila gigantesca de gente esperando para entrar. Acaba a energia do bar. Eu falei, porra, não tem o que fazer. Eu falei, caralho. Tenho 110. Não tinha como alimentar o PA 100%. Eu falei, porra, o que a gente pode fazer? Peguei os retornos de palco, joguei eles para frente do palco. Aí veio o cantor que estava na banda, que era nessa noite era o Fábio Lucas, da banda Magedon. Que inclusive estendi o convite também para o guitarrista dele, que é o Dalton Miranda. Também já está convidado para vir fazer com a gente também. Eles pegaram, o Fábio Lucas, o cantor, pegou um violão, o Dalton pegou outro violão, ficaram fazendo acústico para entreter a galera. E a galera ali, mano, mais de 800 pessoas na casa e ninguém podia parar. E não tinha como parar, porque assim, e tivemos um outro problema, não tinha energia para o ar-condicionado funcionar. Ixi, o pessoal pegando fogo lá dentro. Nessa noite, meu amigo, esgotou o estoque de cerveja, o estoque de chopp esgotou quase todo. Bom pro pro aí toda noite ele adorou, derrubou né? as farrafas lá. O patrão adorou. Eu falei, caralho, velho. Eu falei, pô, vai galera consumindo, porque o calor dentro do bar não tava, ninguém aguentava o calor lá dentro. E bebendo, a galera bebendo. E ali, demorou mais de 1h30 para a luz voltar. Quando voltou, aí volta a gente desfazer toda aquela estrutura da acústica que a gente montou para voltar o som ao vivo de novo. Quando volta, a galera toda inflamada, mano, pingando, a galera pingando de suor, e começou a rolar um rock and roll pesado, e a noite continuou. E ali que tinha esse perrengue, porque como eu ia fazer para a mesa funcionar se a mesa funcionava em 220? Como é que eu ia fazer os caras terem um som lá embaixo, num 110, para fazer um acústico? Começa a descabear, todo monta cabo daqui, monta dali. Você imagina o desespero que deve dar, né? Muito, a opção do acústico foi porque caiu a fase para fazer um som mais de boa, foi isso? Na hora a banda teve esse feeling de... Eu e o vocalista da banda tivemos essa sacada. Eu falei, mano, não tem o que fazer, essa galera não vai poder ficar no silêncio. E começou as vozes da galera ali falando. Ei, cadê a música? Uhum. Se não tivesse feito isso... E o que ia ter que ser feito? Abrir as portas, a galera tudo ir embora, sem pagar, sem fazer nada. E, mano, prejuízo do caralho. Não vamos arrumar alternativa. Ia todo mundo lá para Desley, né? É provável. Pô, não tem o que fazer. Então tivemos que achar uma alternativa para o negócio rolar, velho. Eu falei, mano, vai ter que acontecer, cara.
E tem muitos e muitos perrengues, velho. Durante Você o falou show. que daquele guitarrista lá que tava, ele aumentava, você abaixava, ele aumentava, você abaixava. Além dele, já correu com outros integrantes, assim, de tipo de, pô, meu som tá uma bosta, não sei o quê. E Ixi, você vê que, direto. tipo, pegar aqueles caras que são meio que amadores, né? Que não manjam muito de som e acha que sabe mais do que você que tá lá um bom Direto, tempo, mano. né? Teve um cara que chegava, teve guitarrista que chegou pra mim e falou, meu, não abaixa o som do meu ampli nunca. Você não abaixa? Eu falei, então beleza. Então beleza. Eu abaixo pra você. Só que também você não tem guitarra no PA. Vai chegar uma hora que a banda vai cobrir o seu som, o som da sua guitarra. Eu falei, beleza. Você não quer cooperar? Eu falei, então tá bom. Eu montava o canal dele e foda-se. Eu falei, mano, foda-se. É isso. Eu falei, mano, eu tô querendo fazer o melhor pra você. Você não tá nem aí. Você tá achando que o seu solo é o melhor do mundo, você tá dentro de um estádio. E não tá, cara. Tem um limite de som. Toda casa, casa de show, ela tem um limite de decibéis para trabalhar. Se você excede esse limite, você começa a dar problema com o vizinho. Aí o vizinho falou, pô, o som tá alto pra caralho. Falou, pô, começa a chamar a polícia. Da polícia vem prefeitura, pode lacrar a casa. Você não tem mais na outra semana a casa tá lacrada. Você vai tocar onde? Até resolver todo o problema. Não tem como você resolver assim rápido. E isso não seria muito mais, não seria resolvido se o músico ou os músicos usassem o in-ear? Porque ali ele vai ouvir tudo, né? Sim, mas seria, na teoria, mas pro ao vivo, principalmente pro rock, você tem que ter o feeling do palco. Tem que ter o ambiente do palco, tem que ter pelo menos uma sobrinha de amplificador, tem que ter alguma coisinha. Porque eu gosto do ear, o palco totalmente limpo. Porque vai sobrar mais pro PA. Não vai ter sobra, não vai ter sujeira no palco. Então eu posso entregar mais potência de PA. Sim. Mas em contrapartida, você tem a galera que fica embaixo, fica próxima do palco. Que normalmente é a galera que está atrás das caixas do PA. Ela não vai ter Vai ouvir noção. o som. Não tem muita noção de som. Vai ouvir só a sobrinha do PA. Ou quem está lá no fundo também não vai ter muita noção. O palco, na verdade, ele engloba o PA. Tem que ser casado, tem que ser meio a meio. Eu posso trabalhar, o palco tem que estar num limite. E aí, quanto mais de boa o palco tiver, mais pancada de PA eu posso mandar. Porque aí você vai sentir, no palco, você vai ter aquela potência pegando a sobra das caixas. Você vai ouvir melhor. Sim. E até porque os amplificadores não vão ter a mesma potência que o PA tem. Você vai sentir aquela massa vindo de trás, onde você consegue entregar mais para o seu público. Você falou dos perrengues, né? Teve algum momento foda, assim? Você contou lá quando você foi fazer sua primeira noite naquela casa na Paulista, né? Que foi algo muito foda, né? Pra você, foi desafiador e, né, todo mundo gostou e tal, mas teve, além desse, teve algum outro momento, assim, sei lá, foda que ficou marcado? Você falou, puta, esse show, essa noite, sei lá, algo... Muito. Teve algum assim, que você lembra? Teve acho que uns 3 ou 4, velho. O primeiro foi um dia que os caras chegaram, tinha o cara que fechava os eventos, né? O diretor de eventos da casa. Ele chegou para mim e falou, olha, estou fechando um evento com o pessoal internacional. Eu falei, caralho, mas quem que era? Ele falou, não sei lá, eu lembro que alguma coisa é Martin. Eu falei, Martin? Eu falei, Eric, ele fala Martin. Eu falei, mas quem, caralho? Não, quem? o Steve Martin, caralho. Não, ele chegou pra mim, ele me mostrou, né? Ele falou, cara, o Eric Martin. Eu falei, caralho. É o livro do Pier. Então. Eu falei, caralho, Eric Martin, velho. Eu falei, ele mesmo. Eu falei, cara, do Mr. Big, eu falei, esse aí mesmo. Eu falei, ele vem com outro cara que também é da mesma época dele, que é o tal do Hitchcock. Aí eu fiquei louco. Eu falei, caralho, os caras vêm tocar aqui, velho. Eu falei, aqui Isso mesmo. era no Stones? No Stones. Eu vou te falar, cara, uma noite muito, muito prazerosa de som, mas também desafiadora. Chegou uma galera, chegou o dia do evento. Era um domingo, eu cheguei lá meio-dia. Começou a galera a chegar. E que horas estava previsto o... Para começar? Pra começar. Umas 3, acho que se não me engano, umas 4 horas da tarde. Chegou meio-dia, né? Cheguei meio-dia. Que a galera da produção começou a chegar com equipamento. Eu ficava, mano, a van começou a descarregar umas cases gigantescas. Eu falei, caralho, mano, o negócio é profissa mesmo. Começou, desce rampa, os cases na rampa.
um monte de case enorme. O negócio vai acontecer. Bom, começaram a montar batera, montaram baixo. Daqui a pouco, montaram o set de guitarras do cara, chegaram 2 Marshall, 2 paredes de Marshall com 4 falantes cada um. Nossa. Caralho, o cara é bruto mesmo. 2 cabeçotes e um negócio rolando. O set de baixo era um GK, uma com 4 falantes, outra com um falante de 15. O negócio começou a rolar. E aí os rodes passando o som. Coisa de 1h30 começou a chegar uns músicos. Daqui a pouco vem o Cote assim, todo encapuzado. Eu falei, cara, esquisito, mano. Todo mundo se escondendo. O cara pegou a guitarra. Eu tava com uma Fender, um Strato, linda. Começou a tocar. Caralho, essa noite vai ser foda. Chegou a hora do show. Casa lotada. E não tinha, nesse dia, não tinha mesa. Todo o salão do Stones estava todo vazio. Não tinha mesa, não tinha cadeira nenhuma. Mas o guitarrista estava encapuzado? Tava. Quando ele chegou Encapuzado meio... o quê? Com uma... De capuz, assim, uma blusa de capuz. Ah, tá. A touca. Touca. Tá. Achei que era aquela balaclava. Balaclava, não. Achei que era O balaclava. pessoal usa pra fazer os caseiros. Os caseirão. Caralho. Puta noite mágica. Começaram a passar o som. Passando. E os caras tudo falando inglês, né? Porra, vou fazer um som pros gringos hoje que vai ser foda. Começaram a passar. Tava aí o outro técnico do bar, começaram a passar. Na época, hoje o bar tá com uma mesa digital. Na época era analógica. E aí essa galera fumando, pedindo. Passamos o som do Kotzen, depois entra o Eric Martin. O Eric Martin chega para tocar, para passar. E o cara, não sei que caralho, que queria tanto reverb no ouvido dele. Eu falei, cara, mas você quer reverb no fone, velho? E o cara gritava, reverb. Eu falei, mano, não tem mais pra onde ir, cara. Não tem mais o que fazer, cara. Reverb a cabeça da minha bem. Ele gritou, reverb, Sanfabite. Eu falei, mano, esse cara, filho da puta, tá me xingando, velho. Eu falei, mas não tem, mano. Os caras vão mandar o reverb no ouvido dele. Eu falei, mas não tem, caralho. Eu falei, não tem pra onde ir. Passei, falei, mano, dei enganado nele, passou. Começou o som. Falei, caralho. O Martin abriu, fez o show dele. Todas as músicas do Mr. Big, o Kotzen entra. Ali, meu amigo, ali eu vi o hard rock 80 de verdade. Eu voltei para os anos 80, cara, que falava, mano, uma coisa maravilhosa. Aí você entendeu o reverb. Não, pior que assim, o Martin, ele queria tanto o reverb, que a voz dele tava espacial, mano, no extremo. Mas ele queria no in-ear no fone. dele ou no Só que assim, no de tanto som que a da gente casa? mandava no in-ear dele, começou a vazar, porque ele tava no limite de tudo. Começava a vazar, e ele pedia para o pessoal da produção dele, eu falei, eu quero mais na frente também. E o negócio ficava muito demais, ficava muito espacial. Falei, cara, tá muito esquisito. O cara da produtora falou, mas é assim que ele gosta. Falei, tá bom, mas tá zoado. É assim que ele gosta. Passou. Você vai entender. O Kotzen, velho, foi totalmente ao contrário. Sem frescura. O som foi, mano, guitarra, ele guitarrista, ele voz solo, baixista e batera. 3 caras fizeram um som espetacular, cara, espetacular. Tanto é que você vê nos canais, até hoje eu revejo esse áudio, eu passei pro meu celular e escuto direto, porque é uma das melhores lembranças que eu tenho dessa trajetória nesse bar. E foi muito, mas muito bom mesmo. Sim. Dele veio outro cara internacional também, que foi o cara ele era da banda UFO. Cara, agora eu não lembro, a memória é um caralho, a gente vai ficando velho, vai ficar afetando a voz, vai afetando a memória. Michael Schenker. O Michael Schenker, ele foi guitarrista da banda UFO, o irmão dele é guitarrista do Scorpions. Então os caras eles tinham um projeto nos anos 80 que criou o UFO. Nessa noite, foi o melhor som de bateria que eu fiz na minha vida. Quem veio de baterista com ele foi o primeiro baterista do AC/DC, um careca, grandão, um cara encorpando um careca. O primeiro baterista do AC/DC veio para fazer show naquela casa. O cara olhou para mim lá de cima,
ficava maravilhado, encantado. Porque uma das especializações que eu fiz de áudio, eu me especializei muito em som de batera. Eu sempre gostei do som de batera. Por que me marca o som da batera? Porque eu acredito que quando você entra para ver uma banda ao vivo, tem que ter uma coisa que é crucial. A batera bater no seu peito. Você tem que sentir a batera no seu peito, que ali é o que vai identificar que você tem uma banda ao vivo. Você falando isso aí, eu lembrei, acho que foi a primeira vez que eu fui num show assim. Foi um show da Mix, né? Mas não foi Sim. aquele do Quebradeira, foi um depois. Ah, sim. Que aí ia ter Skank, Ira, lá no Embi. Meu, e era moleque assim, sabe? Tipo, virgão de tudo. Aí entrava assim, mano, aí os caras fazendo a passagem de som de batera, o bumbo, tum, tum. Nossa, fantástico. Mano, você sente o bumbo aqui assim É, no peito, você fala, É cara, o coração, batendo igual ao seu coração. caraca, velho. E aquela sensação, tipo, sabe? Eu não sei Eu falei, explicar, é muito foda. realmente estou num show ao vivo. É. É isso que é a minha identidade. Quando eu estou operando o áudio é essa. Bateria e baixo vão vir na cara mesmo. Que você vai sentir aquela pancada, aquela pressão. Eu falei, cara, que som de bumbo. Essa é a minha identidade no E áudio. não é aquele bumbo seco, tum, Não. Aquele, tum, tum, Eu gosto ele pesado. tum, tum. É, Ele é pesado e ao mesmo tempo ele tem o kick, né? Ele vai Isso. bater, ele não bate seco, ele bate quicado. Você identifica, fala, porra, tem que som de batera. E a caixa da batera, que é o que marca. E quando iam algumas bandas, tinha banda que levava o próprio técnico de som dela? Como que funcionava? Já quando isso aconteceu de me deparar com isso aí, cara. Como Mas que era era assim, o lance? Você eu explicava tinha pro que- cara como que é o esquema da casa, É. ele operava? Como que... Você ficava lá sentadinho vendo? Teve acho que umas 2 vezes que eu só fiquei ali acompanhando. Mas da maioria das vezes eu tinha que interagir com o cara. Porque se eu fosse mala, o primeiro cara até poderia ser mala, mas eu tinha que quebrar esse estigma dele. Não vem sendo mala aqui que você não vai arrumar nada. Então vamos interagir junto que a gente consegue fazer um trabalho bom. É, porque depende, se o cara for gringo ainda, pior ainda, né? Não, Que ele então. se acha o... O cara falando, não, eu som, eu faço, eu opero a banda. Mas não, a maioria das vezes o dono da casa falou, ele pode até operar junto, mas o meu técnico vai estar junto. Porque tem um limite que ele pode chegar. E quem só dava o limite era eu. só Eu falei, você não, sabe, né? O limite é da até casa. aqui onde você vai. Se você exceder daqui, aí, meu, é por sua conta em risco. Não, mas eu falei, e a maioria das vezes eu acabava interagindo. Só teve uma vez que eu fiquei de fora, mas também que foi o cara, eu cheguei e falei, meu, Buiú, meu trampo é esse. Eu falei, beleza? Eu falei, beleza. Então, seu limite é esse. Eu falei, meu, posso chegar até aqui? Eu falei, pode. Mas o que você precisar aqui, eu tô atrás de você. E ali eu fiquei nessa noite, eu fiquei bem de boa. Não fiz nada, não operei. Mas o cara fez um som fantástico, fantástico, fantástico. Essa uma das vezes foi no Stones, a outra vez foi no Metrópolis, o cara também fez do mesmo jeito. Aí foi onde uma das coisas que você citou. Essa banda tinha 14 nesse palco. A banda toda tava com o Nier. E todo mundo quietinho, não tinha nada, nenhum palco. O que tinha no palco eram 4 retornos que eram só para os cantores. 2 para cada. Então o palco estava todo limpo. Ali ele falou para mim, eu posso ficar à vontade? Ele falou, até aqui. Abaixo disso, não, beleza. Ele ficou no limite que eu estipulei e o cara fez um puta num som. Acabamos a gente acabou ficando amigo. Depois ele me chamou para fazer um evento com ele, fui fazer evento com eles lá em São Carlos, lá com a banda que ele tava. A gente ficou muito amigo, porque um respeitou o outro. Falei, cara, respeita o meu trampo. Se você fizer merda aqui, vai cair para mim. Depois a gente ele vai se lá, interagindo. pica a mula e já era. O Biel fica com E a você, merda né? fica pra mim. Depois ia ter que levar equipamento para arrumar, ouvir caramba dos patrões. Eu falei, pô, você deixou o cara chegar até isso, não sabendo que não poderia chegar nesse limite. Eu falei, não, beleza. Mas também me deparei com malas. Ah, imagino. Me cara. deparei com malas. O cara chegava e falou, mas você tá limitando o meu trampo. Eu falei, não tô limitando o seu trampo. Antes de você, já tinha eu aqui. Ah, mas a banda só faz show se eu operar. Você não tem problema, você vai operar. Você vai operar o som da Tem os banda. limites da casa. Só que eu vou estar junto com você. Se você fizer alguma merda, eu vou segurar. Não, mas ninguém põe a mão no som da banda. Eu falei, então tá bom, a banda não toca.
Aí ele falou, a banda não toca. Chega pro empresário da banda, a banda vai atrás do diretor musical da casa, falou, olha, a banda não vai tocar porque o técnico tá barrando. Aí ele falou, não, se ele tá barrando é porque ele tá com razão. Algum problema vocês deram. Ah, mas falei, então vamos trabalhar todo mundo em conjunto para a noite acontecer. Então, beleza. Vamos seguir. E nisso O cara eu quer seguia. chegar lá e. Aumenta essa Não. porra aqui. Subindo. Aumenta essa porra aqui, foda-se. Se queimar os PA a casa, é o dono da casa que se lasque, bicho, foda-se. Não, então. Aí você imagina, você tem um puto investimento em estrutura que é caro, equipamento de áudio é caríssimo, principalmente hoje, é tudo importado. Imagina montar uma cotação hoje, você O comprar dólar um tá equipamento. foda. Mano, é muito caro, cara. É difícil. Você A vai coisinha que arriscar. lá fora pra eles pode ser básico, mano. Aqui você. Não, que é aqui uma pra paulada, gente é uma velho, paulada. uma paulada. E você não vai querer arriscar Sim. todo isso, todo investimento, por causa de uma vacilada de uma pessoa que não tá nem aí pro respeito do outro, né? Sim. É difícil, velho. Will, e aí? Um amante da noite, fez o som de vários gringos, Stones, o caralho. E que porra você foi fazer na farmácia de novo, mano? Vender Proctosan, Tadalafila, pílula dia seguinte. O que aconteceu, cara? Velho, Cansou? depois- Ficou velho? Falou, não dá fiquei. mais. Foram quase 13 anos de noite. A noite pesou? Foi isso? Pesou. Chegou uma hora que eu falei, não. Tava mais foi foda. dormindo, não sabia Fala mais uns que. rebite lá, pô. Fica acordado. Puta, mas o problema nem era sono, cara, que assim, Que tinha aconteceu? passagem de sono, eu poderia voltar para casa, mas eu acabava não voltando, eu ficava lá, nem era viável voltar. Eu ficava lá, dava uma descansada. Mas quando a banda entrava às 11h30, não tinha cansaço. É porque tinha, adrenalina, né? não tinha nem não tinha nem possibilidade de ter cansaço, nem sono, porque era muito agitado, era muita preocupação, tinha que estar ligado com a mesa, entendeu? Com o som, com a iluminação, e eu olhando o público, a resposta do público. Eu também era mesmo como técnico, eu era um termômetro do público. A banda estava tocando tal sequência de música, aí eu ficava observando o público, falei, olha, pessoal, a galera não está gostando, muda a sequência, que aí a galera já começava a interagir. Se eu deixasse frio como estava, o público ia embora. O público ia embora, a casa não ganhava, também não ganhava. A banda também não ganhava. Sim. Então tinha que ter esse lance. E aí, cansou, chegou uma hora que eu falei, meu, não dá não. Teve alguma coisa assim, foi a gota d'água, que você fala, depois disso, Não. deixa pra ir embora. Gota d'água não, Ou chegou... foi acumulando. Foi acúmulo, porque cansa, realmente cansa, cara. Você chegar à noite, ela é do caralho pra você curtir. Mas pra Você você ficar trampar trabalhando nela, é outra coisa. você outra trampar parada, nela né? é difícil, é muito difícil. Existe o cansaço físico, mas o mental que é o pior, velho. E aí, mano, todo dia naquela mesma rotina, todo dia. Tem vários amigos que continuam lá até hoje. Mas também você já vê que eles não estão bem psicologicamente, porque e nem fisicamente, porque Mas- a noite ela também faz assim. Você tá com um rostinho de criança, daqui a pouco a noite te deixa com uma cara que tá indo do caralho. Você entra com o rosto jovial, passa 10 anos, você tá com Não, cara de 60 fica anos. Foda, porque assim, você não dorme direito, você não descansa, não se alimenta direito. Eu saía 2 horas da tarde de casa, não almoçava, tomava uma xícara de café e saía pro trampo. Depois voltava e ia jantar às 6, 7 da noite. Virava a noite todinha, chegava em casa, não comia nada. Para do outro dia na mesma rotina, tomava um café, voltava, 13 depois anos, bicho jantava. magro. Era bem esquisito. Foi isso que você vê hoje, não foi isso não. Aí você desencanou, falou, Não, meu, aí vou... calhou, eu falei, eu comecei a namorar, acabei casando, e aí eu cheguei pra ela, falei, meu, vou dar um tempo da noite. Eu falei, que bom. Ficou feliz, né? Ah, entendi. Não foi, ela não influenciou, mas eu falei para ela, eu cansei. Porque assim, eu precisava de um tempo para mim, eu precisava viajar, tudo bem que assim, eu tinha normalmente 3 ou 4 dias de folga, mas isso era durante a semana. E ela trabalhando, quando ela tinha folga no final de semana, eu estava trabalhando no final de semana.
Então a gente não tinha essa rotina, se via pouco, se via... É, porque, mano, ser esposa de músico, É, terrível. cara que trabalha com terrível. balada, com som, e cara que é dono de pizzaria, velho. Não, tá fudido, Tá todo mundo fudido, mano. Pizzaria é ótimo. Não, porque É, mas não pizzaria, tem nada, né? se você for ver pizzaria, de terça a domingo. domingo à noite, velho. Putz, não faz nada. Você não O cara viaja, chega você quatro, você não faz nada. Não Você não consegue faz. pegar um final de semana prolongado, um feriado, Não e tem você vai, que você fazer, vai mano. fechar no feriado? Você Não. vai viajar? Não dá. Feriado pra nós no bar, eu falei, mano, era um... E de É, padaria fazia também, né? véspera Dono de padaria padaria. também, tá ligado? Padaria, Tipo, tudo mano, bem que esse as ramo que eu esposas tô tudo também sofre, não velho. mudou nada, não. É foda. Aí ou você... tipo, abdica, sai, Sim. né? Muda o seu lifestyle, ou você vai virar, tipo, Castanhari aí, tá ligado? Sabe, Então, sabe? Rafael, você perguntou. Aí eu parei, cansei, fiquei um tempo. É aí foda. saí da noite, fiquei acho que um mês e meio em casa, dando uma relaxada. Fui pra outra área totalmente diferente. Falei, mano, sou um cara totalmente coringa, velho. Eu tô aqui, eu tô ali. Fui pra uma outra área totalmente diferente. Fui trampar na área de alimento. Fui trampar com uma esfirra, uma rede de esfirraria. Aí rolou uns estresses do caralho. A pegada não virou. Fiquei acho que com menos de um ano lá, a pegada não rolou. Aí saí de lá, falei, porra, o que eu vou fazer agora? Voltar pra noite? Falei, não tô afim. Não vai rolar. Passou, falei, bom, o que eu vou fazer? Vou voltar pro meu início. Voltar pra drogaria. Voltei. Aí comecei a batalhar de novo, procurei ali. Isso foi em 2016. Voltei pra drogaria. Aí continuei até hoje. Ah, E- Castanhari, tava brincando, viu? Gostamos muito de você, adoro seu canal e seus vídeos. Queremos você aqui. Aí você voltou pra farmácia. cara. Voltei, cara. E assim, você falou de tempo? Realmente também não tenho tempo. Drogaria é pior É, ainda. meu pai, eu tava comentando com você nos bastidores, né? Meu pai também é farmacêutico, cara. Sofredor do mesmo jeito. Final de semana, às vezes pega plantãozão lá, sexta, sábado e domingo, não, aí é pega uma puxado, folga na velho. terça. Puxar. É um ramo também Plantãozão de foda. folga. Mas 14, onde você 15 trabalha, horas. onde você trabalha é farmácia... aquelas- De bairro, uma rede de bairro. de bairro. Por que não? Porque tem farmácia, algumas farmácias de bairro trabalham de segunda a sábado, domingo não abre. Nenhuma mais hoje em dia. Nem mais, né? Não. Todas abrem todos os dias. Todas. A não ser aquele cara falou, mano, você pega aquela menorzinha lá no meio, no fundão do Então, bairro. essas aí Aquele que eu tiozinho falo. falou, não quero mais trabalhar. Mas você o não filho trabalha dele- na. Você falou, eu entendi quando a gente tava Aham. trocando ideia, que você trabalhava na farmácia do velhinho lá, pra não falar o nome da Sim. rede. Não é? Não, Ultra. mas não é de bairro. É de bairro ela? É, Mas não, ela é é uma puta rede gigantesca. Mas você tá nela. Tô nela. Ah, Tem uma aqui entendi. agora, aqui na Paz de Barros, né? Tem, aqui na Moca tem umas 3 ou 4. Não, mas eu lembro, meu pai tinha uma farmácia e, cara, tinha medicamentos assim que eu ia buscar lá. Porque às vezes era mais barato Extremamente barato. pegar lá do que você comprar com Com o o fornecedor e Exatamente. passar pro cliente, dependendo Exatamente. do valor do remédio. É extremamente Aí eu barato. lembro que a farmácia do meu pai era ali na aclimação, Uhum. né? E eu trabalhava com ele, era office, tipo, mano, fazia tudo lá, né? Sim. Vendia, era balconista, fazia entrega. Olha que da hora. Falei, É, minha trajetória do início. aí eu ia lá na saúde, né? Que eu acho que na época não era uma rede muito. Não era tão grande como Não é era, hoje. não tinha várias filiais, né? Hoje em Sim. dia você vai em qualquer lugar, Ele assim, você franqueou, vê. tá É, em eu todo lembro que, lugar. se eu não me engano, era só lá Só lá. que tinha um puta. Parecia só lá. esses mercados tipo atacadão, tá ligado? É, Parecia que era muito grande. Hoje Hoje, o negócio se é mais expandiu. disseminado, né? Hoje É. você vê várias em bairro, assim. ele tal. começou a franquear e o negócio começou a se Sim. expandir a nível Brasil mesmo. O cara tá E aí, as histórias lá? Eu quero Conta saber das lá. histórias. de O que lá. você pode E contar? quando chega aqueles caras assim. Eu já fiz isso. Ah, Pô, posso falar com você? Puxa pro Aquela- cantinho do balcão, assim, aquela então. sequência ali. ele Tô falou, com tem na um fila. negocinho no pau aqui. Não Hoje tá em dia não Você sabe o tem que tá acontecendo? Peguei uma mina aí faz uma semana atrás e tô gozando, hein? Tô É, gozando amigo, até o negócio hoje. foi- É, O negócio foi bom que tá até agora, né? Não, mas rola muito ainda. Falou, ô, amigão, falou, chama de canto, falou, escola aquele lá, falei, aquele lá qual, amigo? Falei, aquele lá pra dor de cabeça. Falei, quer o quê? Pra dor de cabeça? Não, aquele lá, dor de cabeça, aquela outra cabeça. Falei, legal, legal.
Legal. quando- Falou, você quer aquele Mas lá, dor, né? mas dor de cabeça seria o quê? Dor de cabeça, a segunda cabeça o cara quer Não, dizer. eu entendi, mas seria o quê? Ele tá com. Pista de galo. Ele tá com. Ele tá com Não, ele quer uma um negocinho pra DST. impotência, né? Ah, então é pra levantar a cabeça, levantar não é a pra dor de cabeça. Ah, Por isso, entendi, né? entendi. Por isso eu falava, pô, aquela pra dor de cabeça, né? Uhum. E tem muito dos que são envergonhados. Falam, olha, eu tô com um probleminha, não, parte íntima. Falou, olha, realmente ele não pode resolver. Procuram uma ajuda médica, procuram um posto de saúde. Então, falo, não, mas eu tenho vergonha. Eu falei, não dá mais. Tem gente querendo fazer. Eu falei, não dá pra dar uma costurada aqui nos pontos? Eu falei, não, ou tirar ponto. Eu falei, não rola, velho. Não rola mais. Costura pra mim aí, Buiu. Ô, Buiu, quando eu era mais novo, agora eu sou um cara mais evoluído e mais tranquilo. Mas quando eu era mais novo, quando eu fazia umas merda aí, né, no carnaval, pegava umas minas aí sem camisinha, pá, na minha cabeça sempre eu tive vontade, mano, acho que eu vou na farmácia, vou tomar logo uma benzetacil, pra se tiver qualquer coisa, já elimina tudo. Tinha muito Isso esse é estigma, aconselhável fazer isso? De forma Tomar alguma. umas penicilina De pra, forma mesmo não alguma. sabendo se tem algo, tipo, tome e foda-se. só pra- Não, de jeito não? nenhum. De jeito nenhum. Pra dar De aquela jeito nenhum. limpada. Porque muitas vezes você pode ser alérgico a algum tipo de medicamento e não sabe. Não, mas se eu não sou alérgico à penicilina. O primeiro é que assim, você não vai achar. Não vai, até, Não vende posso mais em dizer, farmácia, né? Não pode vende mais, mais, não é verdade, é verdade. Não pode, que era muito assim, existe mas controle. tem Sempre você vai achar aí. Como é que é? no Os mercado... fundão do bairros, né? É, Os não fundão posso do mais bairro. falar, né, o mercado, né? Mas Mercado. assim, no O submundo submundo você ainda encontra acontece, umas né? coisas ali obscuras. Aham, ali. mas não é aconselhável meter uma penicilina. Não, de jeito nenhum. Tem um filme, eu acho que o Lobo de Wall Street, né? Sim. Quando ele vai pro... Você já assistiu Já o Lobo de Wall vi. Street? Aquela parte quando eles vão àquela festa... Aí eles vão no Nossa. avião, já arrebentando no avião inteiro, daí ele narrando, né? Depois daí, não sei o quê, aí a gente tomamos umas doses de penicilina e ficou tudo suave. Eu acho que eu tirei até disso, né? Então não é aconselhável Rapaz, fazer isso, não, então. de jeito Né? nenhum. Nunca faça isso. Só se der algum sintoma ali, aí Até porque vai... existe foi criada uma portaria, se eu não me engano, acho que é de 98. É quase certeza que é de 98, né? Que é justamente para restringir o acesso à população para comprar produtos controlados, né? Principalmente antibióticos, né? A gente chama de antimicrobianos, para não ter acesso. Antigamente, a gente era muito acostumado a ver, os nossos pais falavam, tô com dor de garganta, toma amoxicilina, tal. Eu falei, não existe mais isso, não pode, porque criou-se, teve um programa muito sério uns anos atrás que chama-se a superbactéria. De tanto que ficaram tomando sem necessidade de antibióticos, o seu corpo criou uma resistência a esse produto. Então vai chegar uma hora que você vai tomar e você não mata o vírus. Porque você tomou, o seu organismo se acostumou com ele. Então você não pode mais, por isso o governo criou a portaria. Se não, meu amigo, antigamente era farra mesmo. Se você quisesse falar, então dá um antibiótico aí, pronto, tomava, achava que passava. Mas você estava desenvolvendo cada vez mais o seu problema. Estava aumentando cada vez mais o problema. Sim. É que a maioria do muito pessoal não perigoso. queria ir no médico, né? Não, Ninguém quer ir no médico. Não tem mais. né? Né? Eu falei, infelizmente, a gente tem esse problema, né? Eu não vou no médico. Eu falei, vou ali no meu amigo ali, o seu José. Ele falou, meu amigo ali da farmácia, ele resolve o meu problema. É que eu Ele acho pode- que o pessoal acaba recorrendo um pouco à farmácia, pensando, tipo assim, mano, é um atalho, sabe? Tipo, Sim. eu quero resolver o problema sem ter que passar, sei lá, num pronto-socorro, alguma Ficar- coisa nesse tipo, Ficar sabe? 3 horas lá Exatamente, no muita AMA. No coisa- ama lá, é. pra esperar tomar Então, um muito caso, você negocinho. precisa fazer um exame, você precisa descobrir a fundo qual o problema, qual a origem do problema, para você ter o tratamento correto. Não é simplesmente tomar alguma coisa e falar, tomo um paliativo, tomei 2 comprimidos, resolveu. Você achou que resolveu, mas você mascarou o problema. Não foi solucionado. Aí você vai acabar desencadeando um problema maior, tendo uma outra dor de cabeça que essa hora que você depara para fazer um exame, eu falei, cara, de uma coisa simples, você transformou ele no mundo. Eu acho que é muito assim nos Estados Unidos, né? Porque como lá o hospital é meio... Não tem hospital público, né? Sim. Então a galera, ele vive de remédio, né? Então, galera, mas, tipo- mas até lá tornou-se o controle lá é mais rigoroso que aqui. Sério? Aqui ainda você tem acesso lá é proibidíssimo aspirina, é muito proibido uma dipirona. Muita gente Nossa, aqui não nós tem tomamos de ideia. pirona a rodo, Então, filho. muita gente não tem ideia do perigo que ela pode te causar. Ela vai tirar sua dor de cabeça. Mas Qual ela que é pode mais te dar- perigoso, Dorflex ou de pirona?
A dipirona? Dipirona é mais perigoso? Muito mais Eu perigoso. acho que dipirona quase não faz efeito. Ah, você acha que não? Mas faz, cara. Deve fazer. Mas faz, ela pode te dar. Ela te dá um O bem-estar momentâneo, um alívio momentâneo. Ela vai Não, te eu dando- falo assim, por exemplo, quando eu tenho com dor de cabeça, se eu tomo um dipirona, já não dá tanto negócio. Se eu tomo um Dorflex, ele realmente Então, o Dorflex até um certo ele tempo já dá um atrás, resultadinho, assim. É. Agora o dipirona não demora. é complicado. Até uns anos atrás ele foi, eu não sei se ainda tá, mas ele foi considerado um dos medicamentos mais vendidos do mundo. Dorflex? Do mundo. Nessa mesma pegada. Ah, não tem nada E como aspirina não. também, né? A aspirina é pior ainda, cara. Qual que é a diferença de aspirina para Dorflex? Dorflex e dipirona? A dipirona, É ela o é... princípio ativo, né? Ela é o próprio dipirona mesmo. O problema da aspirina, que ela pode te dar problema cardíaco. Tem muita gente que usa ela para um problema cardíaco. Mas ela pode te gerar vários outros fatores. Sim. É engraçado porque medicação é uma parada assim, né? Você usa uma coisa pra curar tal. Só que quando você vai usando muito Essa tempo esse coisa remédio, tal- ele te traz outro problema. Aí você começa a tomar um outro remédio pra resolver esse problema que aquele te causou. Então. E você vive viciado em remédio, Por né? isso que eles falam, né? Por isso que aqui a gente tem a Anvisa, lá é a FDA, né? Lá é isso. E aí tem que são os órgãos que controlam. Sim. Eles falam, mano, todo medicamento só com prescrição médica ou com a prescrição do farmacêutico, um profissional de farmácia, que ele vai saber te induzir o correto, vai te dar o correto. É porque que você vai aqui no Brasil, em qualquer casa que você vai de velho, tem a caixinha de tem, remédio, né? Tem, a gente tem esse... Você tem essa caixinha de remédio, Buiu? A caixinha não, mano, tem uma gaveta. Não, meu pai também, né, é farmacêutico também. Meu pai, pô, ele tem uma parte do guarda-roupa lá que, mano, parece como chama lá na farmácia? Onde fica A ali? seção. É, a seção, parece uma seção. Aí eu vou lá visitar ele, né? Eu sou meio idiota, né? Eu vou de 3 em 3 meses ver meus pais, mas quando eu vou lá, eu falo, o que você quer? Ele precisa de alguma coisa e tal, aí já abre assim. Mano, a farmácia, assim, é praticamente. demais, E ele é o médico da família. Você Sim. também é o médico da família? Demais. Todo mundo Tempo te todo. liga, dá um Tempo problema lá. Aí, Thiago, Buiu. com a família é Thiago, né, Buiu? Ai, Thiago, então. É. Ei, Thiago, deu ruim aqui. Pô, me ajuda, cara, tô com tal problema. Eu falei, pô, beleza. Eu falei, posso te dar, toma tal coisa. Meus pais me ligam, eu falo, olha, filho, eu não tô bem. Então eu falo, você com certeza tem alguma coisa aí na sua gaveta, procura aí, toma tal coisa. Mas também sabendo que não era o correto, né? Sim. Mas tem o fato de eu já saber o como conduzir. Eu tenho conhecimento, eu já tenho o conhecimento de causa. Obviamente que eu não sou um médico, vou sair prescrevendo, fazendo receita para ninguém. Mas uma coisa básica, uma coisinha, eu falo, não, você pode tomar isso aqui que não vai te dar problema em nada. É a convivência, né? Você pega Sim. muitos casos, pessoas, você vê até tipo, o fato, o cara chegou com uma receita, você já sabe que ele Isso, já sabe, né? Enfim, a Você dosagem, né? Porque tem medicamento que tem Exato. só diferenças de dosagem, tipo... eu ia falar um exemplo agora, mas eu não lembro. Aquele pra Tireoide? tireoide, né? Como que era? Que tem várias Tem miligramas. vários miligramas, eu não posso falar dele. É o levo alguma coisa. Não vou lembrar. Levo T. Vamos pontuar Mas nessa. é um E outro, não era nem ele. É um E aquele outro, que a não tô galerinha lembrando. tomava pra ficar doidão lá, o Benflogin. Benflogin. Vendeu muito Benflogin? Ah, não, apesar que agora eu não. peguei- Faz eles tempo. tiraram, Eles né? mudaram, né? Eles mudaram, Quando eu né? entrei, ele já estava praticamente Ele nem um mês depois existe ele mais, tirou. né? Acho que não tem mais existe não. mais, né? Um mês depois ele já tinha saído do mercado, já eles Nossa. recolheram. Lembra que tinha comunidade no Orkut? Eu tô bem, Benflogin. Nossa, que a gente ficou doidão com essa porra aí, velho. mano, Meu pai eu peguei trabalhava na o farmácia, finalzinho. mano. Eu pegava uns lá, tipo, comprava assim, meu. Nossa, Nossa, uma vez a gente na Moleque, praia, né? mano. 18 anos, né? Tomei uns 8 desse aí, velho. Nossa Cara, como senhora. você ficou vivo. Teve raia bicho. assim, ó. Não, mas a galera. Não, o quê? A galera era- tomava car- 20, cartela era 22, de 25. 20. Não, calma. Não é assim. Mas tinha uns caras. Tinha uns caras que comprava A três, cartela dois. era 20, se eu não me engano, a galera tomava 20. Eu tomava uns 8, Eu tomei o máximo, eu 7, tomei 8, 10 na minha não, vida. é muita coisa, tá louco? Acho que eu tomei Não. 4 vezes na minha vida isso aí. As 4. A vez que eu mais fiquei doido foi na praia, cara. Na praia. Nossa, velho. Você é louco? Nossa, o camarada meu colocando a mesa achando que a polícia ia entrar Puta, na porta, assim, alucinado. sabe? É. Nossa, escondendo a pinga da caixa Nossa, é uma alucinação que você vê raio. Porque você fica muito louco, né? Bom, Will,
Vamos finalizar aqui. Vamos Muito nessa. obrigado, cara, por Obrigado você ter vocês, participado aí, você ter topado participar aí do Dona Mara Cast. Você que é da casa aí, bom, tu praticamente ajudou a montar Sim. a montar antes de ser o podcast, né? Existe até hoje, né, a parceria. Eu Como e o Zé, a gente conhece há pelo menos uns 23, 24 anos por aí. Acho que esse tempo. E aí rolou. Um dia calhou, ele falou, pô, eu tenho um espaço e tal. Eu falei, mano, você conhece de áudio e tal? Eu falei, vamos montar? Eu falei, vamos. E aí a gente montou o estúdio para ensaio, do ensaio já não... Você já pode mudou. falar aqui, ó, quando eu cheguei isso aqui era tudo mato. Não tinha nada Era um disso. matagal terrível essa porra. Buiu, obrigadão por você ter participado. Valeu, galera. Rafa, Obrigado a vocês. Buiu, né? você quer deixar sua... Hoje você trampa ainda como técnico de som, Faz uns sabe quebradas no fazer meio. um Eu faço uns casamento, freelas, uns velho. freela aí da Se vida. calhar com Se alguém com precisar, as você quer folgas. deixar seu Instagram aí pra galera, Vou ou seu deixar, Facebook, meu alguma Instagram rede que você é usa. Não sei, simples. o mais fácil que a Sim. pessoa te acha. Qual que você acha? Meu Instagram é a mesma forma que a gente se apresentou hoje. Pro Thiago Thiago Buiu, Buiu. você me encontra lá. Thiago Buiu, sim. Legal. Já só seguiu o Dona Mara e aí pesquisou lá, você me encontra Thiago Buiu. Acho que só tem eu, né? Quem que você indicaria pra gente trazer aqui, Buiu? Você falou de Ah, algumas sim. pessoas aí, qual que você acha que... Eu citei Seria citei bastante sobre toda a trajetória do bar, toda a trajetória da música, né? E já estendendo o pedido, Fábio, você é o próximo convidado, ele já está sabendo. O Fábio é o proprietário do Stones Music Bar Sim. e já estendo o convite para ele. Vamos fazer vocês dois, pô. Vai Vai ser muito interessante, Nossa, cara. legal. ele topa? Se ele topar, Ele vocês topa. dois, demorou. Não, acho que já Topa, tá, já tá. vai já Já agendado, tá. eu Ô, acho que vai Fabião, estar agendado. Cola alguma aí coisa com assim. nós aí. Depois você tira a dúvida pra mim porque não pude entrar no stand de boné, hein? Deixei de entrar lá muitas vezes porque De não podia entrar boné, de de boné. regata, de bermuda. Não, regata não, mas de boné não. Boné não deixava eu entrar. Não, mas hoje Brincadeira. pode, viu? Hoje já pode entrar. Gente, Enfim, dá aquele é recadinho isso. pra Aí, galerinha. Sim, obrigado, viu, Buiu, por ter vindo Obrigado você, aí, Rafa, ter obrigado, participado. Pimenta. É Pô, nóis, cara. é sempre Valeu, bom te Dona ver Mara. aí. Do caralho, Que como legal. sempre. E agradeço o queridão também que tá ali no. Queridão, tamo junto, hein, velho. É nóis. Tamo junto, Buiu, é nóis, sempre. É isso, galera. Obrigado aí, vocês terem assistido até agora. Já deixa aquele like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve. A gente tem que bater uma meta aí de 1997 inscritos. E então, pô, se não é inscrito, ajuda a gente lá. Estamos nas redes sociais, @Dona Maracast, no Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Se você não pode estar assistindo, pode ouvir a gente lá no Spotify, no Deezer e no Amazon Music. E é isso? Tem mais alguma coisa pra falar? Só isso, só bebê. Hoje você tá. Decorou de cabo a rabo, hein? Né, meu? Fazendo muitas vezes a gente decora. Fé, né? aprendeu a lição de casa. Aprendendo, tá aprendendo. Mas é isso, então, pessoal. Obrigado e é nóis. Tamo Até a próxima. junto, Valeu. paz. E é isso.